Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Ivan Barbosa, eu sou sócio-gestor do Ártica e todos os meses nós fazemos essas lives sobre o tema das cartas mensais que nós publicamos. Dessa vez nós vamos pisar um pouco fora aqui da nossa principal expertise, que é a análise de investimento, e vamos falar sobre inteligência artificial, que é um tema difícil de comentar, ainda bastante recente e tem muita controvérsia na indústria. Então, os próprios especialistas, né, que estão desenvolvendo a tecnologia e ali na vanguarda do setor, ainda tem uma divergência de opiniões muito grande a respeito do que essa tecnologia vai se transformar. Mas, como é um negócio que deve ter um impacto econômico tremendo, nós nos sentimos na obrigação aqui de acompanhar isso de perto e vamos compartilhar com vocês hoje nossa visão atual sobre o tema. Eu estou estudando isso há algum tempo já, mas tem muita coisa mudando, cada semana surge um negócio novo. Então, podemos mudar de opinião substancialmente se novas informações forem surgindo. Tá? Mas esse é o nosso status atual aqui do que a gente tem conseguido enxergar. Tem dois extremos nesse debate, né? Tem uma categoria ali de pessoas que é super entusiasta com a tecnologia, que acredita que inteligência artificial vai aumentar tanto a produtividade econômica que a humanidade vai passar por uma época de bonança. Um grande ciclo de aumento de riqueza e abundância. E do outro lado, tem as pessoas que são os arautos do apocalipse, que acham que AI é um negócio extremamente perigoso, especialmente pelo risco de surgir uma super AI que vai concluir que a raça humana é o principal obstáculo para um mundo harmonioso e melhor e pode decidir eliminar a raça humana. Então, uma coisa até meio hollywoodiana, mas essa discussão está sendo mantida por pessoas sérias, ali, que tem qualificação tecnológica como um risco bastante real. Sem entrar nesse debate um pouco mais extremo, a gente sempre gosta de olhar para o passado e entender situações similares que já existiram para poder extrair ali algumas lições por analogia que podem nos ajudar a enxergar melhor o que pode acontecer agora. Esse debate de tecnologia, de um lado destruindo o mundo e do outro lado salvando o mundo, é um debate clássico, né? Toda vez que surge uma tecnologia que é muito revolucionária, esses dois lados vêm à tona. A primeira vez, ou pelo menos uma das primeiras vezes que isso aconteceu, foi no final do século XVIII, quando máquinas a vapor começaram a ser introduzidas em parques industriais. Tem uma similaridade bastante grande. Então, uma parte das pessoas achavam que a produtividade aumentada por essas máquinas seria tão significativa que a humanidade ia evoluir para um estado de trabalhar muito menos, né, ter mais horas livres para lazer, né, e viver uma época de abundância material. E tinha um outro lado que acreditava que essas máquinas a vapor nas indústrias iam criar uma onda de desempregos e, por consequência, uma onda de pobreza, né, e que esse movimento tecnológico tinha que ser combatido. Então, nesse cenário surgiu um movimento que ficou bastante famoso, que foi chamado de ludismo, que era um movimento de trabalhadores que invadiam fábricas e destruíam as máquinas, na tentativa de impedir esse progresso tecnológico que eles enxergavam como uma ameaça muito grande, pelo menos para a classe trabalhadora. E essa mesma discussão se repetiu várias outras vezes. Quando a internet surgiu, teve alguma coisa similar. Tá? Não tinha tanta gente contra assim, mas essa mesma disputa de que a internet eliminaria grande parte dos empregos existentes aconteceu. Tá? É um caso mais fácil de estudar, porque tem bastante material daquela época online. E o fato é que muitos dos empregos que diziam que seriam destruídos pela internet, de fato foram. Mas em paralelo, teve um aumento muito grande de tipos de funções humanas possíveis usando a internet. Então, ao mesmo tempo que uma tecnologia destrói ali uma parte das ocupações existentes, ela gera uma série de outras oportunidades em conjunto, né? Então, de modo geral, eu tendo a ver evolução tecnológica sempre como algo bom. E tem muita gente falando agora que agora é diferente porque a inteligência artificial é algo como nunca tinha se visto no mundo, mas na formação nossa aqui como investidores, essa frase de que dessa vez é diferente é uma frase super perigosa, né? Porque sempre tem uma parte dos elementos que são diferentes de fato. Mas é aquela história que a história não se repete, mas ela ecoa. Né? Então coisas parecidas acontecem. Tem um elemento de similaridade com outras revoluções tecnológicas que já aconteceram no passado, e eu acho muito útil olhar para trás e ver o que aconteceu naquelas ocasiões,
né, para a gente fazer alguma inferência do que deve acontecer agora. Indo um pouco para a parte de o que é inteligência artificial como entendido hoje, né? O que mais chamou a atenção aí foi o ChatGPT, que foi um chatbot lançado em novembro de 2022, que possui uma capacidade quase humana de conversar sobre qualquer assunto. O grande diferencial do ChatGPT é que ele é muito flexível comparado com outras tecnologias de inteligência artificial que existiam até então. Mas ele funciona de maneira similar, tá? A base ali, a essência da coisa é igual. Como é que é esse funcionamento base de AI? Todos esses algoritmos, eles funcionam por machine learning, que é um processo estatístico usado para calibrar algoritmos que tem um número absurdo de parâmetros, né? E esse número enorme de parâmetros passa por um número enorme também de iterações, que eu já comento a respeito aí para quem não conhece o processo, até que ele seja calibrado e aprenda uma nova habilidade. Então, começando aqui, o que é iteração, né? É você ir passo a passo se aproximando mais de um objetivo que você quer chegar. Então, pensa que você precisa colocar 1 kg de açúcar numa balança, né? E você só tem ali a balança e uma colher e um monte de açúcar. No começo você coloca de monte, né? Porque está longe ainda de bater no 1 kg. A hora que você começa a se aproximar da medida exata que você quer, você começa a colocar medidas menores, até que você acerte ali exatamente a medida que você quer. O processo iterativo ele é parecido. Enquanto você está muito longe do seu objetivo, né, você vai dando passos grandes e vai diminuindo o passo até que você tenha a melhor combinação ali de um par de dados. Né? Como é que é o espírito da coisa? Se você quer que uma inteligência artificial identifique se existe um cachorro numa foto, você vai mostrar a foto para ela, tem que processar isso e dizer se é um cachorro ou não. O treinamento dela para fazer isso é você pegar ali 2 milhões, 5 milhões de fotos, algumas com cachorros e outras não, e dizer para elas quais tem cachorro e qual não. Vai ser sempre um par de dados, né? A foto e o sim ou não para essa foto tem um cachorro. Né? E o processo de machine learning é o algoritmo ir ajustando automaticamente essa enormidade de parâmetros que ele tem para ter a melhor combinação com esse conjunto de dados, tá? Para ter a maior taxa de acerto com o conjunto que você deu para ela de foto e descrição do que está na foto. É ali que ele vai aprendendo, né? Essa aproximação da calibragem dos parâmetros que acerta mais a foto. Para vocês terem ideia da complexidade desses algoritmos, o ChatGPT 3.5, que é o que está disponível gratuitamente hoje, ele usa 175 bilhões de parâmetros. O ChatGPT 4, que hoje ele está disponível só na versão paga, não foi divulgado exatamente o número de parâmetros, mas especula-se que seja algo próximo a 1 trilhão. É um número enorme de variáveis ali. Só a fins comparativos, um cérebro humano tem cerca de 90 bilhões de neurônios. Tá? Não significa que a inteligência artificial é N vezes maior do que o cérebro humano, porque tem mais parâmetros, tá? Mas é só para dar um pouco de ordem de grandeza da complexidade que essa máquina estatística funciona. E uma coisa que eu acho relevante dessa tecnologia é que ela é diferente da inteligência humana, né? Assim, um humano adulto normal, se você vai lá e mostra para ele um canguru, mesmo que ele nunca tenha visto um canguru na vida, ele vai identificar o segundo canguru de pronto. Tá? O aprendizado é muito rápido. Né? Isso não tem muita dificuldade. Você não precisa mostrar 100 mil cangurus até a pessoa entender o que é o bicho. A inteligência artificial ela é mais lenta em aprendizado. Então você precisa mostrar grandes conjuntos de dados, precisa colocar ali 500 mil fotos de canguru, até que o algoritmo comece a ter uma taxa de acerto alta de dizer se tem um canguru ali na foto ou não. Porém, uma vez que ele aprende o que é, ele consegue processar um volume de dados absurdamente maior do que uma pessoa. Você pode dar ali mais 100 mil fotos e dizer para ele, dessas 100 mil fotos me fala quais tem canguru, qual não tem canguru. Então tem uma utilidade muito grande para você executar com uma eficiência brutal processos padrão. Mas hoje esses algoritmos sempre funcionam nesse negócio de par de dados. Né? Você dá uma entrada de dados para ele e ele responde da melhor forma possível, sempre com uma lógica preditiva, né? Ele prevê qual é a resposta com uma taxa de acerto muito grande.
E uma coisa que curiosa aqui, a gente ganhou muita atenção, a gente começou a dar muita atenção para a inteligência artificial agora que surgiram ferramentas disponíveis para o público geral. Mas esse ideal é muito antigo. Já existem discussões de inteligência artificial desde a década de 60. Só que como os volumes de dados envolvidos e a força de processamento necessária é muito grande para executar essas tarefas, a gente não tinha força computacional para colocar isso em prática. Isso só começou a aparecer agora por causa da tecnologia de hardware mesmo, os tantos de servidores que existem disponíveis. E já está num nível de avanço que eu acho impressionante aqui. Alguns anos atrás eu era mais cético com essas tecnologias. Hoje eu passei para o lado dos entusiastas aqui. Eu acho que esse negócio ainda vai longe. Hoje já existem algoritmos que você fala para ele, você fala assim, me constrói uma figura de tal coisa. E ele consegue construir isso de um jeito impressionante. Vou até mostrar aqui uma foto dessas. Esse algoritmo é da mesma empresa que fez o ChatGPT, chamou OpenAI, e o algoritmo recebeu a seguinte instrução: me faça uma foto de um grupo diverso de economistas e cientistas da computação, acompanhados por um cachorro branco e marrom, tentando aprender sobre AI perto de um rio. E essas figuras que vocês estão vendo aqui, elas não são fotos, tá? Elas são desenhos 100% produzidos pela inteligência artificial. Se você for olhar muito de perto aqui, a linha de baixo são detalhes que eu puxei ali, dei zoom na foto. Tem algumas imperfeições, né? Algumas delas até meio grosseiras ali. Você vê o rosto da pessoa da esquerda completamente distorcido, o computador da segunda foto não faz sentido, né? A mão da pessoa ali está estranha, isso não é um dedo. Só que esse negócio é gerado muito rápido e olhando de longe parece muito uma foto, né? Esse grau de habilidade de produzir esse tipo de coisa já é maior do que da enorme maioria das pessoas. Talvez não de um pintor muito hábil, né? Mas certamente maior do que a habilidade da população em geral. E só essas habilidades de lidar com imagens já tem um valor enorme. Eu vou dar um passo para trás aqui, comentar de um jeito um pouco mais amplo quais que são os usos potenciais desse tipo de algoritmo. Entendam inteligência artificial como uma categoria nova de softwares. Já existem uma pancada de softwares tradicionais e, a grosso modo, você pode dividir eles em softwares que automatizam completamente tarefas. Então, eles eliminam a necessidade de interação humana para executar essa tarefa. E tem softwares que são focados em ampliar a produtividade humana. Então, um exemplo clássico aqui é o pacote Office da Microsoft, né? Word, Excel e afins. Me parece que AI vai evoluir nesses dois sentidos, né? Existe um uso de automação, né, de dispensar o trabalho humano, e existe um uso de você potencializar o trabalho humano. O que é a grande diferença de inteligência artificial para o software tradicional? Até que surgisse esse novo estilo aí de métodos estatísticos, os softwares só eram capazes de executar tarefas que pudessem ser descritas de maneira formal, né? Se você pudesse escrever a lógica passo a passo, né? O algoritmo ele executava uma receita de bolo ali. Então, era impossível para um software tradicional identificar se havia um cachorro numa foto ou não. Porque não tem como você descrever o processo lógico de identificar se existe um cachorro numa foto. O processo é um pouco diferente ali, você não consegue traduzir isso numa expressão matemática. Mas, pelo processo de machine learning que a gente comentou há pouco, a inteligência artificial consegue. Você mostra ali milhões de fotos de cachorros até que o algoritmo entenda o que é um cachorro, entenda entre aspas, né? E começa a ter uma taxa de acerto enorme de dizer se tem um cachorro ali ou não. E essa habilidade isolada de só identificar padrões em imagens já tem uma série de usos econômicos. Um exemplo que é típico, aí você vê muita gente falando dele, é a aplicação de inteligência artificial para laudar exame médico de diagnóstico por imagem. Raio-X, ultrassom, ressonância magnética e afins. Porque hoje é algo que exige trabalho de médicos, né, que são pessoas que passam por anos de treinamento para ser capaz de executar essa função, que é basicamente olhar imagens e falar se tem alguma coisa anômala ali ou não. E eu acho que a gente está próximo já de surgirem ferramentas de inteligência artificial que vão emitir laudos
super rápido, super barato e muito provavelmente com uma taxa de acerto melhor do que qualquer médico humano conseguiria atingir. Porque o volume de exemplos que a inteligência artificial vai consumir, ali, o número de imagens e de casos clínicos, é muito maior do que qualquer pessoa pode ter na memória. Então esse é um dos usos aí que a indústria já assume como quase certo que vai ser uma área de domínio de inteligência artificial. Uma outra área que também parece óbvia que vai ser dominada por AI são os processos de atendimentos a consumidores, né? Chats de atendimento, call centers. Hoje já tem muita coisa de chatbot, né? Todo mundo já deve ter interagido com um, só que os chatbots ainda são muito ruins. Esses chatbots de banco e tal, eles conseguem fazer alguns processos padrão. Mas se você tem um probleminha minimamente mais complexo, você precisa ser transbordado para um atendimento humano. Mas isso é questão de tempo desses algoritmos que lidam com linguagem natural responderem melhor. O ChatGPT já é uma evolução enorme. Tá? Eu acho que ele já substitui, não sei quantos por cento aqui, mas com certeza a maioria dos casos de atendimento poderiam ser feitos pelo software. Né? Então é muito provável que os call centers ali com centenas de pessoas atendendo o telefone sejam substituídos por servidores rodando inteligências artificiais focadas em atender uma determinada empresa, né, treinadas para responder ali sobre os produtos e serviços que a empresa oferece, com uma paciência e educação infinita para atender todo tipo de consumidor. E esses exemplos, né, que eu dei aqui, o caso dos radiologistas sendo substituídos por software, né, os atendentes sendo substituídos por software, joga muita lenha na discussão de quão grande é a ameaça de inteligência artificial no sentido de criar uma onda de desempregos em massa. É um pouco lá do espírito ludista, né, das máquinas deixarem os humanos desempregados, mas eu tenho a seguinte visão, né, começando por um ponto que o que existe hoje de soluções de inteligência artificial são voltadas para funções bastante específicas. Então o algoritmo ele é treinado para fazer uma tarefa específica. Já comento um pouco do ChatGPT aqui, mas a maior parte deles estão nessa categoria. O grande medo de quem levanta esse risco da AI dominar tudo é que esse status atual na tecnologia evolua para uma inteligência artificial genérica, que seria um software capaz de aprender qualquer coisa e se auto-aperfeiçoar, de maneira que em pouco tempo ele se tornaria mais inteligente do que qualquer pessoa, com muito mais conhecimento disponível com qualquer pessoa, e substituiria as pessoas de maneira geral em qualquer função que exija esforço cognitivo. Tá? Então, praticamente tudo. Se esse negócio surgir de fato, uma super inteligência artificial genérica, realmente a gente estaria diante de um negócio sem precedente, muito difícil de especular sobre o que o mundo se tornaria com isso, mas por enquanto nós não estamos tão próximos disso. Tá? O ChatGPT ele é um modelo ele prevê qual que é a melhor resposta em texto, né, em linguagem, para aquilo que você perguntou, mas ele não tem toda a capacidade de resolver problemas variados e aprender e ir se auto-aperfeiçoando. Né? Hoje você dá uma coisa para ele, pede fazer uma coisa, ele se entrega e acabou. Tá? Ele não tem uma memória interna que dá continuidade ao que ele sabe que vai se auto-aperfeiçoando. E tem alguns probleminhas ainda. Tem um negócio super interessante que eu não tenho a mínima ideia de como é que acontece do ponto de vista técnico, mas o pessoal da indústria chama de alucinações. Às vezes o ChatGPT inventa uma informação que não existe, ele não tirou de lugar nenhum, ele inventou, ela é completamente falsa e o algoritmo ali insiste que ela está correta, defende aquele negócio até o fim. Então, por enquanto ainda usem com cautela, porque você tem a tendência de se acostumando que na maior parte das vezes o negócio acerta, então ele está sempre certo, mas ainda tem essas falhas. Mas, de maneira geral, essa questão de desempregos em massa, né, na ausência dessa super inteligência artificial genérica, me parece mais provável que o impacto seja similar ao impacto de outras tecnologias disruptivas que já surgiram ao longo do tempo. Vão ser eliminados muitos empregos, tá? Isso é praticamente óbvio, mas empregos novos devem surgir fazendo bom uso
das ferramentas novas que também devem aparecer. Pegando um exemplo aqui que já é um pouco velho, mas ainda dentro da mesma janela de 100 anos, né? Quando os computadores surgiram, eles eliminaram completamente uma classe profissional que existia de pessoas que ficavam fazendo conta na mão. Então, atividades de engenharia, de pesquisa, que eram muito dependentes de cálculos volumosos, contratavam ali dezenas, centenas de pessoas que ficavam fazendo conta no papel. Tá? E um revisando ali a conta do outro para garantir que não ia ter nenhum erro. E era um trabalho extremamente massivo, provavelmente extremamente entediante, que não tinha outro jeito de fazer antes de existir computador. Quando os computadores apareceram e faziam cálculos mais rápido, com menor taxa de erro, né, do que as pessoas, obviamente eles substituíram completamente essa categoria profissional. Mas assim, é uma coisa extremamente benéfica, né? A matemática não deixou de ser importante porque surgiram os computadores. O que aconteceu é que o computador como ferramenta potencializou absurdamente o trabalho de quem precisava usar volumes de cálculos muito grandes e uma série de novas áreas, né, da economia surgiram porque o computador existe. Então ele deve ter criado muito mais possibilidades de esforço humano do que ele eliminou ali na parte que ele substituiu o esforço humano. E esse é o esquema tradicional de praticamente qualquer tecnologia, né? Em setores completamente diferentes, o exemplo é o mesmo. Imagina uma máquina agrícola, que um trator gigante ali, que faz o trabalho que seria equivalente de centenas de pessoas trabalhando em fazendas não mecanizadas. Né? O efeito final é o mesmo. É você reduzir a quantidade de esforço humano necessário, né, para produzir um determinado bem ou prestar um determinado serviço. Eu vejo isso sempre como algo bom, porque aumento de produtividade torna o que está sendo produzido mais barato e você libera tempo humano para dedicar às outras coisas. Então toda a evolução que a gente experimentou até hoje vem sempre dessa lógica de você conseguir fazer o que nós estamos fazendo agora de um jeito mais eficiente e liberar uma parte das pessoas que hoje estão empregadas nessa função para fazer outras coisas, né? Para usar suas criatividades e desenvolver novas tecnologias, inventar novas coisas, enfim. Nesse processo é um custo de transição que obviamente ele é doloroso para quem é substituído pela tecnologia, né? Que a pessoa tem que se reeducar e desenvolver uma habilidade nova, né, para se empregar de novo. Mas é a dor do avanço aí. Esse custo de transição ele não tem como evitá-lo, mas pensando na humanidade como um todo, isso ele é extremamente positivo, né? Que você libera essas pessoas para que elas possam trabalhar em coisas diferentes, apesar desse custo delas terem que se reeducar. E uma coisa que me torna um pouco menos pessimista com essa história de AI causar desempregos perpétuos em massa é que essa expectativa das pessoas precisarem trabalhar menos e continuar mantendo uma excelente vida, ela existe lá desde a história do século XVIII com as máquinas a vapor. Só que não me parece que ao longo do tempo as pessoas deixaram de trabalhar o tanto que elas trabalhavam. Acho que todo mundo aqui ainda passa o dia trabalhando, né, para sustentar a sua própria vida. A diferença é que o resultado desse esforço hoje é muito maior do que era 2 séculos atrás. Então o padrão de vida que nós mantemos trabalhando o dia inteiro é enormemente maior do que o padrão de vida que era sustentado pelo trabalho de dia inteiro no tempo medieval. Então me parece que a gente sempre vai adequando essa questão de que esse padrão de vida novo e maior, ele exige esforço extra. Só pegando aqui como um exemplo internet, é um negócio que 100 anos atrás não tinha nem assim, concepção de internet. Então, e era completamente inimaginável que a internet seria encarada quase como uma necessidade básica. Só que o que é necessário para garantir essa necessidade básica, né? Para dar amplo acesso de internet para todo mundo? Precisa instalar rede de fibra ótica na terra inteira, precisa instalar um monte de equipamentos de rede que ficam rodando 24 horas por dia consumindo energia, precisam ser fabricados bilhões de dispositivos, computadores, tablet, celular, para usar a internet, para ser ali a interface. Então todo esse trabalho necessário para garantir acesso à internet, ele não existia em absoluto 1 século atrás, ele era completamente inimaginável. Nessa área, 100% dos empregos que existem hoje relacionados a esse setor, que é um setor gigantesco,
eram inimagináveis 100 anos atrás. Então, da mesma forma, eu acho que deve surgir muita coisa, né, nova que a AI permite que a humanidade como um todo faça. E tem até uma coisa interessante, que essa recepção de novas tecnologias revolucionárias pela sociedade, ela percorre um ciclo meio típico. Tem uma empresa de tecnologia, aliás, de consultoria de tecnologia, que chama Gartner, que criou um framework que eles chamam de ciclo de hype. Que esse ciclo é mais ou menos o seguinte: uma tecnologia nova surge, né, desperta ali a curiosidade de algumas pessoas, né, isso nasce no meio acadêmico, depois começa a atrair a atenção ali de mídia que está sempre caçando coisa nova. À medida que o tempo vai passando e a tecnologia se prova mais promissora, né, vai tendo mais investimento em cima disso, e chega um momento em que esse negócio está em hype, né, que todo mundo acredita que vai ser extremamente revolucionário, as pessoas começam a imaginar quais são os usos potenciais para essa tecnologia, mas é uma imaginação ainda de baixa resolução. As pessoas não sabem descrever como as coisas vão acontecer, mas a ideia parece que é concebível, né? E o entusiasmo generalizado acontece nesse setor, né? Geralmente o passo seguinte a isso é uma época de frustração, ali que a empolgação coletiva vira frustração coletiva, porque o setor começa a bater nas dificuldades práticas de alcançar os sonhos todos prometidos na época de empolgação, né? A dificuldade de engenharia mesmo, de implementação, as coisas, via de regra, são mais difíceis do que a gente imagina de princípio, né? A imaginação corre muito mais rápido que a execução operacional. E então essa tecnologia meio que cai em desgraça ali, como uma promessa não cumprida. Só que aos poucos as dificuldades vão sendo superadas, a tecnologia vai amadurecendo, vão sendo identificados quais são os usos que têm eficiência econômica, e aí entra-se numa fase de produtividade e de expectativas mais realistas. Hoje, olhando essa descrição de ciclo, me parece que inteligência artificial está na fase de altas expectativas, né? As pessoas falam dessas super inteligências genéricas que vão fazer tudo por nós e tal, mas não é que a gente está super perto de lá. E está tendo também uma impressão de que esse tipo de algoritmo deu um salto muito grande, muito rápido, mas o salto foi de disponibilidade para o público geral. Porque a OpenAI, por exemplo, que é a empresa que fez o ChatGPT, ela existe desde 2015. Tem muitos e muitos anos de trabalho e muito dinheiro investido para eles chegarem onde eles estão hoje. Tá? Então, eu não acho que nos próximos 3 meses a gente vai ver uma disrupção aí no que já existe. A evolução é lenta, ela é tortuosa, né? As coisas são complexas, caras. Então, assim, me impressionaria muito se isso fosse questão de meses, né? É provável que seja questão de anos e anos até que essa indústria amadureça. Tá? Esses ciclos não têm tempos determinados, né? Diferentes tecnologias passaram por janelas de tempo diferentes, mas a ordem de grandeza típica é uma ordem de grandeza de anos e anos, e não alguns meses. Me parece provável, né, com todas as ressalvas aqui de que eu não sou um especialista na parte técnica, que existam hoje alguns exageros nas especulações, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, né? É mais provável que o mundo não seja nem salvo nem destruído por inteligência artificial, né? Só deve ser uma tecnologia que muda muito a ordem das coisas, como várias outras já mudaram, né? Me parece que o impacto disso vai ser tão grande quanto o surgimento de internet, surgimento de computador, de smartphone. É um negócio muito grande. E sabendo que é um negócio muito grande, por isso que a gente está preocupado aqui com o que fazer do ponto de vista de investimentos, né? Que é sempre o tema que a gente acaba puxando nossas discussões. Pensando em o que fazer em investimentos diante dessa evolução toda de inteligência artificial, uma primeira coisa é que não me parece uma ideia boa investir nas empresas de inteligência artificial agora. Porque como nós estamos numa época de entusiasmo muito grande, os valuations dessas empresas estão hiperinflados, né? A OpenAI está valendo dezenas e dezenas de bilhões de dólares, e é muito difícil prever qual que vai ser a empresa que vai ser a líder definitiva na maturidade dessa indústria. Eu vou dar um exemplo aqui de uma história do Yahoo e do Google, que foram os grandes players aí da revolução da internet.
O Yahoo é mais antigo do que o Google, eles foram fundados em 1994 e o Google só apareceu em 98. E o Yahoo ele se tornou um gigante, né, de internet nos tempos gloriosos deles. Ele era completamente dominante em internet, né, na época ali dos anos 2000, né, o finalzinho da década de 90, começo dos anos 2000. Eles chegaram a valer 125 bilhões de dólares no pico, que era mais do que valia a Ford, a Chrysler e a GM junto, que eram as maiores montadoras lá dos Estados Unidos. E mesmo assim, o Google surgiu em 98, uma empresa muito menor, com muito menos dinheiro, muito menos gente, desenvolveu uma tecnologia de separação de conteúdo, né, para busca na internet muito melhor do que a do Yahoo. O Yahoo, uma época, fazia essa seleção de conteúdo com gente, né, era um time de curadoria que ficava pegando os sites lá e ordenando o que ia aparecer primeiro. O Google conseguiu fazer isso de uma maneira muito eficiente com o algoritmo, e todo mundo conhece o final da história. O Google dominou completamente esse mercado de sites de busca. Só que imagina que a gente tivesse ali em 98, 99, né, pensando quem que vai dominar esse mercado. É o Yahoo, completamente gigante e indisputado ali na sua posição de líder do setor, ou o Google, a startup que está nascendo. Então, quase todo mundo ia apostar no Yahoo. Esse é um exemplo de que é muito difícil saber quem vai ganhar. Hoje, em inteligência artificial, quem está mais em evidência é a OpenAI, né, por causa do sucesso do ChatGPT, que eles tiveram a curva de adoção, né, de número de usuários mais rápida de qualquer produto na história. Mas pode ser que ano que vem apareça uma empresa que desenvolve alguma coisa muito melhor, que se aproxima mais lá da tecnologia de uso genérico e passe o ChatGPT. Tá? Então, apesar de ser óbvio que a tecnologia é revolucionária, que o setor vai se dar muito bem, qual das empresas desse setor vai ser a líder, quais vão quebrar na tentativa de competir, é um negócio pouco claro. Um outro jeito de olhar, né, oportunidades de investimento diante desse cenário é buscar as empresas que atuam como fornecedoras para o setor de inteligência artificial. Isso aqui é muito indo naquela linha de que na corrida do ouro ganha mais dinheiro quem está vendendo pá e picareta, e não quem está tentando achar ouro de fato. Não é uma tarefa muito fácil, porque tem uma série de fornecedores, né? E você passa de analisar um setor só para analisar uma série de setores ali, e cada um tem sua complexidade, cada um tem sua dinâmica competitiva, seus riscos de disrupção tecnológica. Então, o ideal, assim, pensando no modelo preferido para o investidor, seria achar um fornecedor que tem uma ou duas empresas só que sabem fazer isso e atende todo o setor de AI. Não sei se existe isso, tá? A gente está começando a olhar isso agora. Mas esse seria o ideal ali, dar um trabalho considerável, você ir destrinchando toda essa cadeia produtiva para tentar identificar alguma coisa na segunda ou na terceira derivada que possa se tornar um bom investimento. Uma outra possibilidade é olhar para setores que são beneficiados pelo surgimento e aperfeiçoamento de inteligência artificial. Existiram muitos casos de indústrias que pegaram um vento a favor grande de tecnologias que outros desenvolveram. Vou dar um exemplo aqui simples da indústria de música, que se beneficiou muito do surgimento das tecnologias que permitiam gravar e distribuir áudio. Então começou lá com os discos de LP, depois fita, depois CDs, né, e agora a gente está nos streamings. Né? Mas o fato é que a propriedade intelectual ali da música ela era muito menos valiosa quando era muito difícil distribuir. Né? Antes de ser possível gravar, só existia show ao vivo. Né? E à medida que a tecnologia deu escalabilidade para esse setor, as gravadoras se tornaram negócios multibilionários, né? Pegando esse vento a favor que a tecnologia de gravação e distribuição proporcionou a eles. Então, certamente, várias indústrias vão cair nesse caso com inteligência artificial. Ganhar escalabilidade mais fácil, né, por causa da tecnologia. Vou dar um exemplo que todo mundo já sabe aqui, né, é meio carta marcada, mas é o caso dos call centers, que hoje uma empresa de call center tem que lidar com um número enorme de funcionários, milhares e milhares de pessoas que têm que ser contratadas, né, tem um turnover alto, né, a pessoa sai, tem que contratar outra, então é um processo infinito ali de contratação, treinamento e etc. E gestão dessa quantidade muito grande de pessoas. E uma vez que exista um software que consegue fazer a mesma coisa, é muito mais fácil escalar.
né, contratar servidores extras para rodar o seu software num data center é infinitamente mais simples do que passar de 2.000 para 4.000 funcionários e fazer toda essa gestão. É claro que assim, o preço também deve se adaptar, né, por causa de dinâmica competitiva, mas quem fizer isso primeiro e conseguir manter o preço por um tempo vai ter lucros muito vultuosos ali, pegando essa diferença de redução do custo e redução do preço que eles estão vendendo o serviço. E, bom, olhando um pouco para um ângulo diferente agora, né, tão importante quanto a gente entender quem vai se beneficiar pelo surgimento de AI, é tentar entender quais são as empresas que vão ser prejudicadas por causa disso. Já existiram tecnologias que destruíram completamente empresas. Tem uma história interessante da Kodak, que hoje tem muito menos força do que já teve, mas imagino que todo mundo ainda lembre, que era a empresa que fazia máquinas fotográficas, né, produzia aquelas bobinas de filme fotográfico, faziam câmeras de filmagem. Essa é uma empresa ultra antiga, ela foi fundada em 1888 e ela se manteve como uma potência nessa indústria de fotografia e cinema por mais de um século. Até os anos 2000 eles eram dominantes ainda nesse setor. Quando a tecnologia de câmeras digitais surgiu, que eles começaram a ter alguns problemas ali, e não é que foi uma questão deles não tentarem se adequar, tá? Eles também pesquisaram essas tecnologias novas, lançaram produtos de câmeras digitais, mas a Kodak ela tinha uma cultura de desenvolvimento tecnológico de dar passos lentos e firmes. E nessa história de lentos e firmes, outros players deram passos mais rápidos, começaram a lançar produtos melhores, mais sofisticados, e a Kodak ficou para trás. Tá? Em 2012, eles pediram falência, decretaram falência, e você vê uma história assim, de um player que era gigantesco, com um renome enorme, e acabou caindo aí na desgraça por causa de uma nova tecnologia que surgiu. Isso deve acontecer também. Muitos negócios devem morrer ou por serem tornados obsoletos, né, pela inteligência artificial, ou por uma dificuldade de se adaptar e conseguir fazer bom uso. Quando uma ferramenta muito poderosa surge, o que a gente tem que tentar fazer é aprender a usar ela o mais rápido possível. Porque se a gente não aprender a usar e os nossos competidores aprenderem antes, mesmo que nós tivéssemos uma vantagem competitiva, né, no cenário anterior, ela pode ser completamente eliminada pela tecnologia nova. Hoje aqui a gente ainda está meio no começo dessa história, né? Ainda tem muita água para rolar a respeito de inteligência artificial. Mas o que nós estamos tentando fazer é detectar riscos relacionados a isso, primeiro nas empresas que nós temos hoje em portfólio, e depois ver mais setores ali que está sob ameaça, para a gente ter ciência e não entrar num negócio que esteja muito ameaçado. Mas nós ainda não estamos num ponto de desenvolver teses que sejam baseadas no progresso dessa tecnologia. Muito pela questão que eu falei de ser muito difícil prever quem que é quem que será a empresa vencedora no setor, mas em grande parte porque é um problema muito complexo de ser tratado, né? Ainda tem uma incerteza muito grande em torno do tema, e é arriscado você investir com base em algumas premissas que elas podem se tornar completamente falsas depois de algum tempo. Então hoje a gente está mais querendo nos defender de setores que possam ser bagunçados ali, que possam cair na desgraça por causa de AI, do que tentar pegar o vento a favor. E lembrando de novo aqui que investir em empresas de AI é uma obviedade, assim, todo mundo sabe que inteligência artificial vai dar certo em algum grau. Então essa coisa já foi, assim, as empresas já estão bastante caras para entrar agora. Bom, a gente deve continuar estudando isso por muito tempo ainda, né? Eu já estudo isso há alguns anos, sempre tento conversar com gente que está mais próxima do setor, mas é um tema ainda que assim, tem muito mais campo desconhecido do que campo conhecido, né? E investimento também tem muito uma questão de você garantir que a sua área de sombra ali, que as coisas que você não vê, os elementos desconhecidos da tese, são pequenos o suficiente para você ter alguma confiabilidade nela, né? Então deve passar algum tempo aí que pelo menos nós aqui não vamos fazer nenhuma grande aposta baseada nisso. Bom, pessoal, vou concluir por aqui. Agradeço muito a participação de vocês. No próximo mês a gente volta. Até mais, abraço!